Hi everyone, is everything alright? I hope so. Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Galera, é o seguinte, vamos lá para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos comentar aqui o assunto que nós estamos estudando, os reflexive pronouns, e nós vamos corrigir alguns exercícios que eu passei para vocês. Então vai ser uma aula de exercícios corrigidos e comentados a respeito dos reflexive pronouns, certo? Então, eu passei para vocês aí na aula passada essa atividade aqui, ou na aula retrasada, perdão, essa atividade, para vocês estarem respondendo algumas perguntas, a gente vai corrigir agora, certo? Vamos lá então, quando utilizamos os reflexive pronouns em inglês? Quando utilizamos os reflexive pronouns em inglês? Então aqui já está bem no início, né? São termos utilizados quando uma ação praticada pelo sujeito incide sobre ele mesmo. Ou seja, o sujeito pratica a ação e ele recebe a ação. Mais para frente isso vai ficar mais claro, tá? Por meio de exemplos nós vamos entender o que é isso, essa ação praticada pelo sujeito e que incide sobre ele mesmo. Ou seja, ele mesmo pratica, ele mesmo sofre a ação praticada. Então, nós utilizamos quando queremos falar essa situação, expressar essa situação na língua inglesa. Em qual das alternativas abaixo está presente um reflexive pronoun? Eu já vou dar a resposta que é aqui, letter C. I cut myself in the kitchen. I cut myself in the kitchen. Eu vou usar aqui esses dois exemplos para explicar a primeira resposta aqui que a gente deu, tá? Nessa primeira frase aqui, diz o seguinte: The girl cut the watermelon with a knife. The girl cut the watermelon with a knife. Então, tá falando ali a garota, né? Então, nós podemos fazer essa seguinte pergunta: quem cortou? Né? Temos o verbo cortar aqui, cut. Quem cortou? Né? Vamos colocar em português. A garota, certo? The girl. O que ela cortou? The girl cut the watermelon. Cortou a melancia. Certo? Bom, então a garota cortou a melancia. A garota é o sujeito que pratica a ação de cortar, porém sobre um objeto, a melancia. Já nesse caso aqui, I cut myself in the kitchen. Eu cortei a mim mesmo na cozinha. Nós poderíamos expressar essa mesma frase aqui da seguinte forma: She cut herself with a knife. Né? Ela cortou a si mesma, ela se cortou com a faca. Eu me cortei na cozinha. É bem diferente, né? Do que essa frase aqui. No caso, o ato de cortar incide sobre o objeto, a melancia. Aqui, o ato de cortar incide sobre o próprio sujeito da frase, né? Eu me cortei. Ela cortou a si própria, ela se cortou com a faca. Então, essa é a diferença. E é para esse tipo de construção aqui que a gente usa os reflexive pronouns, tá? Os pronomes reflexivos. Vamos avançar? É isso mesmo. Number 3. Os reflexive pronouns são construídos com qual terminação no singular? Dê um exemplo. Bom, a terminação é self, né? Como eu dei o exemplo ali, myself, herself. Existem outros, tá? Mas a gente está usando esses dois aqui como exemplo até então. E os exemplos da frase, né? Dê um exemplo, vocês podem retirar lá do artigo ou, né, podem utilizar esse mesmo exemplo aqui que eu já dei, né? She cut herself with a knife. Lembrando que she é ela, né? Está no presente, ou perdão, está no singular, certo? E aqui ele quer saber qual a terminação no singular. Ela, uma única pessoa, cortou a si mesma no singular. Já a próxima pergunta diz: e no plural, qual a terminação dos reflexive pronouns? Dê um exemplo. Já nesse caso, no plural, a terminação é selves. E a gente tem, por exemplo, ourselves, né? Themselves. Vou colocar etc. aqui, que a gente vai montar o quadro agora e vocês vão ver todos. Então são esses, tá?
Então vamos transformar essa mesma frase aqui, vamos pegar essa mesma ideia, mas fazer ela no plural aqui. Vamos lá. They cut themselves with a knife. Nesse caso aqui nós estamos já no plural, então eles cortaram a eles mesmos, né, ou eles se cortaram com a faca, certo? Basicamente é isso. Singular, plural, terminação self, terminação selves, né? Ourselves, themselves. Bacana? E os exemplos a gente apresentou aí. Number 5. Cada reflexive pronoun possui um personal pronoun correspondente. Assim, por exemplo, myself tem o personal pronoun I como correspondente. Cite as demais correspondências entre esses dois tipos de pronomes. Então nós vamos montar o quadro aqui. Vou rolar um pouco para baixo, dar mais uns espaços para a gente montar aqui o quadro, tá? Então o que está dizendo essa pergunta aqui? Cada reflexive pronoun tem um personal pronoun correspondente. Então, à esquerda eu vou colocar os personal pronomes, que a gente já está cansado de ver, né? I, you, he, she, it, we, you, and they. Certo? Para cada um dos personal pronouns tem um reflexive pronoun correspondente. Para I, quando eu vou falar uma frase, né, como a gente viu, I cut myself, né? Então eu tenho myself. Para you, tenho yourself. Certo? Eu fiz alguma coisa a mim mesmo, você fez alguma coisa a você mesmo. He, himself. Ele fez algo para ele mesmo. She, herself. Ela fez algo para ela mesma. It, itself. Ele ou ela para objetos, coisas, animais, enfim, coisas abstratas ou concretas, né? Ele ou ela fez algo para ele ou ela mesma. We, ourselves. A partir daqui nós já temos o plural. Então, we, ourselves. Nós fizemos algo, né, para nós mesmos. You, yourselves. Vocês fizeram algo. Estou usando o verbo fazer, tá? Mas pode ser qualquer verbo, né? Vocês cortaram a vocês mesmos, como a gente viu o verbo cut, tá? They, themselves. They, themselves. Eles fizeram algo para eles mesmos. Então, do lado esquerdo nós temos os personal pronouns, do lado direito os reflexive pronouns, certo? Então era isso, o exercício number 5. Vamos voltar um pouco aqui. Number 6. Fale sobre cada uma das 3 funções desempenhadas pelos reflexive pronouns em uma frase, citando os exemplos apresentados no artigo. Então aqui nós queremos as 3 funções que os reflexive pronouns desempenham, tá? Então aqui a gente aprofunda um pouquinho mais nos reflexive pronouns. Aqui tem o quadro, vocês podem ler, tá? Com mais cuidado. Esse quadro foi o que a gente fez agora. Esse quadro aqui contém a palavra e a tradução, né? Um exemplo aqui. Mas nós vamos avançar e vamos aqui para a classificação dos reflexive pronouns. Então, eles exercem 3 funções. A função reflexiva, que a gente está discutindo desde o começo. Correcondação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Então, o pronome, né, pessoal, que a gente viu, concorda. Ou melhor, o pronome reflexivo concorda com o sujeito, que vai ser o pronome pessoal, né, que a gente viu à esquerda, da frase e é empregado depois dele. E aqui interessante, é empregado depois dele. Geralmente, nesse caso, a função reflexiva, né, o personal pronoun é colocado aqui logo depois do sujeito, que é o exemplo das frases que a gente fez aqui, né? She cut herself. I'm sorry, deixa eu só confirmar uma coisa. Beleza. Aqui não entendi porque ele colocou o pronome concorda com o sujeito da frase e é empregado logo após ele, né? Na verdade, não. Na verdade, nós temos o sujeito aqui, the boy, né? Mas nós temos o emprego do personal
do reflexive pronoun após o verbo, né? Então, o reflexive pronoun concorda com o sujeito. The boy é ele, né? Nós podemos trocar por ele, he, himself. Mas himself é utilizado logo após o próprio verbo, tá? O exemplo, the boy cut himself with a knife, é o mesmo exemplo que a gente está utilizando, certo? Para a função reflexiva. Aqui tem um quadrinho aqui, né? Bye, take care of yourself. Bye, mom, bye, daddy. Take care of yourself significa cuide-se, né? Cuide de você mesmo. Vamos lá, função enfática. Nessa função, o pronome reflexivo é usado para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Nesse caso, o pronome concorda com o sujeito, sendo empregado depois dele ou depois do objeto na frase. Então, novamente, o pronome vai concordar aqui com o sujeito, Amanda herself, certo? E essa função, como o próprio nome diz, enfática, é para enfatizar que a Amanda ou a própria Amanda é quem fez determinada coisa. Nesse caso aqui, Amanda wrote the letter herself. A própria Amanda, ela mesma escreveu a carta. Quer dizer, sem a ajuda de ninguém. Está enfatizando que o sujeito, a Amanda, praticou a ação ela mesma, tá? ênfase no sujeito e na função enfática. E a função idiomática, o pronome é precedido pela preposição by. Nesse caso, o sujeito pratica a ação sem ajuda ou companhia de outra pessoa, ou seja, pratica a ação sozinho, tá? Sozinho. Aqui ela pode ter escrito por ela mesma, mas ela ainda pode ter uma companhia. Aqui não, aqui a pessoa está completamente alone, sozinha, tá? Did you go to school by yourself? Did you go to school by yourself? Você foi à escola sozinho, né? By yourself, você mesmo, sozinho. Então vamos voltar aqui. Nossa questão 6. Então era isso, era para falar dessas 3 funções desempenhadas, né? E era para citar os exemplos que eu li. Não vou escrever aqui para a aula não ficar muito extensa. Fale sobre os pronomes reflexivos recíprocos. Em seguida, cite os exemplos apresentados no artigo. Então, quanto aos pronomes reflexivos recíprocos, nós temos each other and one another. Tá? Explicar meio por cima esse aqui. Each other é empregado quando o sujeito da frase faz referência a 2 pessoas ou coisas. Indica reciprocidade. Natalie and John kissed each other. Natalie and John se beijaram, né? Eles beijaram um ao outro. Faz referência a 2 pessoas, né? Recíproco foi o beijo, certo? Para exemplificar melhor no pronome reflexivo recíproco aqui, eu separei algumas frases aqui também. Ó, por exemplo, ignorem aqui o one other, tá? Faltou another aqui. Observe a diferença entre os pronomes, né? Vamos lá. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Nesse caso, Julia e eu olhamos para nós mesmas no espelho, ou seja, olhamos o nosso reflexo, né, no espelho. Looked at ourselves in the mirror. Nós olhamos o nosso próprio reflexo, a Julia e eu, no espelho. Já aqui que a gente utiliza o each other, funciona diferente. Julia and I looked each other and started to laugh. Julia e eu olhamos uma para a outra, nos olhamos e começamos a rir. Aqui, enquanto elas olham as 2 para o espelho, né, o próprio reflexo no espelho, they looked at, Julia and I looked at ourselves. Nesse caso aqui, elas olham uma para a outra. Essa é a diferença básica, tá? Já que nesse pronome reflexivo recíproco, one another, é empregado quando o sujeito da frase faz referência a mais de 2 pessoas ou coisas e também indica reciprocidade. I'm sorry. They kissed one another. Eles beijaram-se uns aos outros. Nesse caso aqui, they é a mesma ideia, tá? Só que aqui com mais de uma pessoa, ou seja, no plural. Bacana, galera? Então, esses eram os exercícios aqui que eu passei na aula retrasada. E na aula passada, eu passei outros exercícios sobre os reflexive pronouns. E a gente vai corrigir aqui rapidamente, tá bem? Bom, vamos lá. Então, quando a gente olha para uma frase, né, como essa aqui,
todo o tempo a gente está falando que o reflexive pronoun ele concorda com o sujeito, né? Então, ele vai concordar. Vamos achar o quadrinho aqui. Vai concordar. Quando eu utilizo I, vai ser sempre myself. Quando eu utilizo you, vai ser sempre yourself, né? He, himself. Her, herself. Certo? Aqui também não tá certo, não. Isso aqui não. Até aqui tá ok, mas her já não é um personal pronoun. Aqui é she, tá? Mas enfim, vamos avançar. Então, essa regra ela não vai mudar, pessoal. Ela vai permanecer a mesma. Então, eu tenho que olhar aqui o sujeito, né? The cat, eu sei que é um animal. Animal é it, para me referir a ele, né? Ele, the cat nearly killed, né? Cat nearly killed itself when it ran across the road. Certo? Essa frase diz mais ou menos assim: o gato ele chegou próximo de se matar quando ele atravessou a rua, tá? Vamos para a próxima então. I enjoyed myself. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para facilitar. I enjoyed myself at the party. Vamos para a próxima. He always looks at himself in the mirror. Ele sempre olha ou se olha no espelho. We helped ourselves to the coffee. Nós nos ajudamos aqui no café. Certo? Ourselves. The woman é she, accidentally hurt herself with a knife. Por que herself, teacher? Porque the woman eu posso trocar pelo pronome pelo pronome pessoal. Pelo pronome pessoal she. The woman eu posso trocar por she. So, she, herself. The children é uma palavra que está no plural, para crianças. The children enjoy themselves. Themselves. The children, elas, né? Themselves. Elas se divertiram aqui, né? At the beach. É isso? The children. É isso aí. Next one. The two of you shouldn't do that. You'll hurt yourselves. Two of you. Eu sei que o two aqui e o you não é só você, então não uso yourself. Eu sei que está no plural aqui. The two of you, né? Vocês dois não deveriam fazer isso. Vocês vão machucar. Vocês vão se machucar. He paid for himself. Ele se pagou. Ele pagou a si mesmo. Some people only think about. People, pessoas, no plural. Some people only think about themselves. Certo? Algumas pessoas apenas pensam sobre si mesmas. Olha que interessante essa tradução que ficou aqui, reflexive pronoun. Essas pessoas, elas pensam em si mesmas. Quem que está pensando? A pessoa. Pensando em quê? Em si mesma. She didn't tell him. I told him myself. Bacana? Então aqui, ó, ponto final, comecei uma nova sentença, né? Então, ela não disse para ele, eu mesmo falei para ela, ou seja, caguetou aí a pessoa, né? Vamos aqui show answers, só para conferir com as minhas respostas para ver se está tudo ok. Number 1, itself, 2, myself, 3, himself, 4, ourselves, 5, herself, 6, themselves, 7, yourselves, 8, himself, 9, themselves, 10, myself. É isso aí. Vamos para a próxima. Vou acelerar um pouquinho agora, tá, pessoal? Vocês vão apenas acompanhando um pouco mais rápido. I went to the supermarket by myself. Harry lives by himself. Como eu vou subir esse vídeo no YouTube, é interessante que a partir de agora vocês vão pausando o vídeo, né? E tentando adivinhar a resposta antes de eu colocar. Então,
Então, o tempo de eu ler a frase, pausa o vídeo e tenta colocar a resposta vocês mesmos para saber se o aprendizado tá ok. So, Harry lives by himself. Anna had dinner at the restaurant by herself. You shouldn't go there by yourself. Você não deveria ir lá você mesmo, ou sozinho. Ou... Eu poderia, né? Na verdade tem o by aqui, né? By yourself. Você não deveria ir lá sozinho. We will build a house by ourselves. Né? Nós vamos construir a casa nós mesmos, sozinhos. The dog came home by itself. O dog veio para casa ele mesmo. Ou sozinho, na verdade, né? By. Todos aqui tem o by, I'm sorry. They went a holiday by themselves. I don't like eating by myself. I don't like eating by myself. Então, eu não gosto de comer sozinho. She cooked the dinner. She cooked the dinner all by herself. Aqui só uma informação, o all, no caso dessa frase aqui, ele amplia a noção aqui. A gente traduz ele como completamente aqui. Então, ela cozinhou o jantar aqui completamente sozinha. Did the two of you do this by yourselves? Uma pergunta, né? Vamos dar o show answers, ou check answer aqui. Good work, all your answers are correct. Né? Então ele está falando aqui para mim que todas as minhas respostas estão corretas. Então vamos para a próxima. The girl looked at herself and the mirror. Freddie, you'll have to do your homework yourself. You don't need to help them. They can do it themselves. I introduced myself to my new neighbor. Boys, can you make your beds yourselves? Então, garotos, vocês podem fazer a cama, arrumar a cama de vocês e vocês mesmos. She made herself a pullover. What happens when a fighting fish sees itself? Por que itself? Fighting fish, um peixe lutador ou algo assim. What happens when a fighting fish sees itself? O que acontece quando esse peixe ele se olha aqui no espelho? Essa é a pergunta. The father decided to repair the car. Father, aqui é o meu sujeito da frase. Então, o pai decidiu reparar o carro. The father, he, himself, ele mesmo. We can move the table ourselves. Certo? Vamos checar aqui as respostas, ver se está tudo ok. Beleza, estão todas certas. Next one. Última, tá, galera? Tom cut himself while he was shaving this morning. We really enjoyed ourselves very much. I repaired my bike myself. Eu poderia colocar by myself. I repaired my bike by myself também estaria correto. Eu reparei, consertei a minha bicicleta sozinho. Why don't you clean the windows yourself? Jack and I introduced ourselves to our new neighbor. Então, Jack and I forma we, né? O Jack e eu, nós, né, nos apresentamos, nós mesmos nos apresentamos ao nosso novo vizinho. He decided to repair his bike himself. They looked at themselves. Eles se olharam. The film itself, filme, né? Posso trocar por it itself. Wasn't very good, but I liked the music. The old woman sat at the park bench talking to herself. Como que eu sei, teacher? Old woman, ó, é a mulher, ela, she, pronome pessoal, posso trocar pelo pronome reflexivo herself. Let's paint the house ourselves. Vamos pintar a casa nós mesmos. Aqui é diferente, tá? Não tem nenhuma indicação aqui de sujeito, mas imagina que quem convida, vamos pintar a casa nós mesmos, né? Ourselves. Did you write it yourself? Você mesmo escreveu isso?
She locked the door herself. Ela mesma fechou a porta. The children cleaned the room themselves. As crianças fecharam o quarto elas mesmas. Anne baked the cake herself. Anne, acredito que é feminina, herself. The cat caught the mouse itself. Certo? Vamos checar para ver se está tudo ok. Acredito eu que sim. Então é isso, pessoal, nossa correção e a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado mais claro esse conteúdo. Dúvidas vocês podem me perguntar no PV. E eu vejo vocês na próxima aula. Alright? Bye bye!